que a gente vai apresentar aqui é o que está baseado em ciência, não é a opinião do Dr. Robério, né? Então, essa é a ideia, tá? E queria agradecer muito, né, o Dr. João Cláudio Jacó, porque ele veio aqui para me pedir aqui o apoio aos universitários, né? Porque ele lida com isso, né? Vive vacinas o tempo todo e acho que tem muito a contribuir. Então, João Cláudio, fique bem à vontade para interferir, parar aqui alguma coisa, você vem para cá e a gente vai trocando ideias, tá bom? E vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas, não, a gente não se limitar a essas aqui. Então, vamos lá. Só lembrando que essa semana a gente atingiu no Brasil mais de 700 mil mortes pela Covid-19, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Impressionante como a memória parece muito curta em relação a tantas vidas perdidas, tanto sofrimento, né? Cada pessoa dessas realmente é muito importante, né? Então, a gente não pode esquecer. E a vacina, né, realmente, ela fez a diferença na pandemia. Bom, a primeira pergunta que propuseram é se a vacina bivalente para a Covid também vai ser aplicada em crianças, né? Ela não está ainda aprovada na Anvisa para essa faixa etária, mas o que a gente pode adiantar são os dados lá que o FDA aprovou, né, muito recentemente, 14 de março, parece que a data foi escolhida aqui em cima, né, em que houve aprovação pelo FDA para essa faixa etária, né, de 6 meses a 4 anos de idade. Nas outras já estava aprovada. Então, é uma norma regulatória americana que ela tem impacto para o mundo todo, né, em relação a essa questão. E, na verdade, eles colocam, então, uma dose única de reforço de crianças de 6 a 4 anos de idade, pelo menos 2 meses depois de completar a série primária de 3 doses de uma vacina monovalente. Esse é o calendário deles, a recomendação do FDA. Aqui, para a gente só ter uma noção da Covid, do impacto dela e a importância da vacina, né, nós temos, são dados agora recentes, nós estamos, nesse momento, né, com cerca de 283 óbitos por semana por Covid no Brasil. Nós chegamos a 4 mil por dia, ou mais que isso. Então, mas isso é um número que não é tolerável, né? Se a gente for pensar quais doenças, quais condições ceifam tantas vidas, né, por semana no Brasil, né? Então, realmente é muita coisa, né? A taxa de mortalidade acumulada 2,89 para 100 mil habitantes também, que é um impacto muito grande. Então, aqui a gente está vendo a série histórica que vem declinando e a vacinação tem sido fundamental nisso aqui. O perfil dos óbitos está mudando, né, ao longo da pandemia. Agora são mais idosos, pessoas com muito mais idosos, né, a proporção é muito maior realmente, e pessoas com comorbidades, né? Mas, se a gente fazendo analogia, é como se tivesse uma queda de avião aí grande por semana, de pessoas morrendo com Covid, ainda. Então, nós estamos num cenário muito melhor do que já foi recentemente, mas ainda isso é grave, não se pode esquecer. E cerca de quase 60 mil notificações por semana no Brasil também, por semana epidemiológica. Então, segue ainda sendo algo de um impacto muito grande. E, para comparar com outras doenças respiratórias, que levam a síndrome respiratória aguda grave, aqui eu destaquei os menores de 1 ano, aqui no Brasil, no ano de 2022, óbitos, né? 322 crianças menores de 1 ano morreram ano passado, o que foi registrado, né? Comparando com 15 por influenza, né? Outros vírus respiratórios, 175, outros agentes não especificados, total de 966. Então, essa é uma síndrome clínica que tem que ser reconhecida pelo pediatra e a gente tem que intervir, mas mostrando realmente que é uma doença que a gente não pode achar que não está acontecendo nada também na faixa etária pediátrica, embora a gente saiba que o impacto é muito menor do que nas outras faixas etárias, né? Então, mas mesmo assim, quando a gente soma tudo, vê no Brasil, né, 60 mil casos, influenza 1.430 ano passado, só para fazer uma comparação, né?
E todo ano a gente faz uma campanha, infelizmente, para a influenza, né? Gasta esforço, dinheiro e tudo, mas é importante. Aqui, para comparar com uma outra doença que todo mundo tem medo, as meningites, destacaria meningococo. Ano passado, total, qualquer faixa etária, 272 casos, né, notificados. Deve ter mais, mas não deve ser muito mais do que isso, né? Mas, mesmo sendo uma condição rara, quem, né, deixaria de propor uma vacina que evita que o filho tenha uma situação dessas, né? Então, é para reflexão. Então, assim, acho que vacina e adesão tem muito da percepção de risco, né? A gente acha sempre que o avião é mais perigoso que o automóvel, mas os dados estatísticos mostram que não, né? Então, a chance de morrer de acidente de carro é de 1 em 18.800, enquanto no acidente aéreo fatal ocorre 1 em 8 milhões, né? Então, realmente, mas a percepção de risco ela é muito importante na adesão à vacinação. A gente não deve esquecer disso nunca também. Tá? Então, às vezes, a gente acha que o fantasma, o problema, não é o que é exatamente o mais importante. E isso é preocupante. Outra pergunta proposta é se as alergias a vacinas podem ocorrer e se são frequentes. Né? Foi essa a proposta. E, realmente, elas podem, tem vários tipos de alergia, IgE mediada, como urticária, angioedema, por complexos imunes de IgG, levando vasculite, miocardite. Miocardite não surgiu só com Covid, não, já existia desde a vacina, digamos aí que já não existe mais a varíola, tinha miocardite pela vacina da varíola, né? Então, não é uma coisa que foi inventada agora. Tá? Mediadas por células T, então, exantema maculopapular, eritema multiforme, não IgE mediada, então, também com urticária e angioedema, e síndromes autoinflamatórias, como trombocitopenia, vasculite. Então, coisas que a gente vê que acontece com as vacinas da Covid e com as outras que já existiam também. Acho que esse é um aspecto importante. Destacaria dos componentes que levam, né, mais associados com a indução de alergia pelas vacinas, ovo e gelatina. Esses seriam 2 componentes de destaque. E aí mostrando que algumas vacinas, né, que a gente usa têm componentes de gelatina da influenza, a tríplice viral, tetraviral, da raiva, a varicela, febre amarela, né? E, às vezes, uma alternativa é você desensibilizar o paciente com diluições. Essa é uma maneira de você tentar, que se a vacina se impõe, se ela é muito importante, você pode, às vezes, ter essa estratégia. E aí, aqui, para a gente ter um cenário de boa parte das vacinas, né, a anafilaxia associadas, a que se destaca mais é a vacina da raiva, né? Então, proporcionalmente, ela é muito baixa a possibilidade, aqui é por milhões de doses, né? Mas realmente não é muito grande. E depois vem a tetraviral, a varicela, e eu queria chamar a atenção aqui, vem na última fila aqui a HPV, né? E que todo mundo se assusta com aquelas 5 que tem os adolescentes, né? E fica aquela situação realmente, né, que todo mundo fica assustado. E eu achei muito interessante esse quadro para diferenciar clinicamente esses eventos vasovagais, que levam a síncope, e anafilaxia, que eu acho que quem está numa clínica, né, João Cláudio, vivencia isso no dia a dia, quem está lá na força, né? E eu achei bem interessante, e ele faz as diferenças, né? Então, o episódio vasovagal é muito rápido, né, nos primeiros 30 minutos. Já a anafilaxia pode acontecer algumas horas depois, não só imediatamente, como a gente normalmente pensa, né? Em geral, não tem alteração respiratória, aqui o sujeito está com estridor, está com sibilo, tosse, edema de glote, né? No episódio vasovagal, bradicardia, na anafilaxia, taquicardia, no vasovagal, hipotensão, aqui também acontece, e aqui a perda de consciência no vasovagal, você muda a posição do paciente e ele volta. Aqui é uma situação mais complicada, isso não resolve o problema. Palidez generalizada, aqui urticária na anafilaxia, né? Os dois podem ter sintomas gastrointestinais, mas chama atenção aqui a dor abdominal na anafilaxia.
João Cláudio, tu quer falar um pouquinho sobre a tua experiência nessa situação? Vem para cá, falar aqui, vamos lá. Os dramas, né, que vocês devem ter enfrentado lá no Campinas, né? Obrigado pelo convite, Robério. É verdade, é bem comum esses síndromes vasovagais. De cara, adolescente e adulto jovem, mas principalmente adolescente, a gente vai logo fazendo a vacina com atenção. E a gente vê, logo após, inclusive, o lábio hipocorado, da cor da pele, bem clarinho. A gente, assim, com o tempo, a gente já ganha experiência, sabe? Esse aí, se ele levantar agora, ele cai. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes. É tanto que a recomendação hoje ao vacinar adolescente é que ele permaneça no local, sentado por pelo menos uns 10 a 15 minutos. A gente hoje não aposta muito que não vai acontecer nada. E eu lembro, na época, nos primórdios da vacina da HPV, eles chegaram a interromper a vacinação lá nos Estados Unidos por causa de síncopes. E aí, quando eles foram comparar síncopes pós-HPV com síncopes após outras vacinas, deu realmente muito mais alto. Aí, pronto, sobe o alerta e aí começa o drama. E depois alguém teve a inteligência de fazer a comparação de síncope pós-HPV com síncope pós outras vacinas na mesma faixa etária. E deu igual. Então, era uma característica da faixa etária, não característica da vacina, mas aí o rótulo pega e a vacina ainda é culpada de muita coisa, é uma das vacinas que tem muito... Primeiro, já tinha tudo, parece aqueles escândalos de congresso, né? Porque envolve sexo, dinheiro, né? Porque tinha tudo a ver. A vacina cara foi lançada, aí tinha tabu religioso, tabu de tudo, então a vacina HPV ela pegou muito essa situação. Aí. Mas a síndrome vasovagal, a gente realmente já viu muitos casos, e não é só com vacina. Eu lembro que a minha filha, toda vida que ia fazer exame de sangue, lá mesmo ficava. Era batata, já ficava, já é a agulha, o sangue, é o medo, né? Aquela tensão ali e cai. O que a gente costuma em relação, eu não sei, Roberto, se está para frente, que você falou em ovo antes, não sei se eu comento logo agora, você vai falar em ovo depois? Pode falar, não, vai tocar mais rapidamente. Tá. O que a gente, assim, vê de contraindicação em relação às possíveis alergias, principalmente a questão do ovo. É uma situação que a gente realmente, muita gente chega, e aí a gente tem um entendimento bem diferente de cada pai, alguns recomendados pelo médico, é contraindicado, beleza, mas alguns pais chegam, minha filha tem alergia a ovo. Aí você começa a conversar, o que ela come? Não, ela come bolo, come macarrão, mas não pode comer ovo. Não, mas come bolo, come macarrão, macarrão comum, pode fazer qualquer vacina, não tem problema. Agora, aqui e acolá, a gente pega realmente os alérgicos a ovo. Caso de criança que há um contato qualquer com um ovo, um produto uma coisa que usou o ovo e foi mal lavada, e aquela paciente já passa mal. Situação, eu já tive alguns casos desse, e aí fica o que diante de uma situação dessa em relação à vacina? Contraindicada definitivamente a febre amarela, porque a concentração de febre amarela, de ovo na febre amarela, é uma concentração mais alta, e a de gripe, hoje, ela não é contraindicada. Ela é apenas uma precaução, porque a quantidade residual de ovo na vacina de gripe ela é bem menor do que o que existia antigamente e o que existe na concentração da vacina de febre amarela. Então, há apenas uma precaução de que a pessoa permaneça numa unidade preparada para alguma eventualidade dos primeiros 40 minutos após a vacinação. Robério, isso é mais ou menos o que a gente tem na prática em relação a alergias. E, obviamente, é contraindicador de qualquer outra dose se a pessoa teve alguma alergia a qualquer dose anterior da mesma vacina. Mas, do ponto de vista prático, é muito raro. É muito raro acontecer. O tópico não é esse, mas eu acho que é sempre bom a atenção. Eu já tive uns 4 casos, infelizmente, de síndrome hipotônica hiporresponsiva após tríplice,
DTP, de células inteiras, e que chegou na clínica com uma... Quer dizer, eu estou chamando aqui de síndrome hipotônica hiperresponsiva pelo que a mãe me relatou, mas ela chegou com um relatório de anafilaxia. E aí são duas condutas completamente diferentes. Anafilaxia, após uma vacina, necessitando de oxigênio, situação grave, eu nunca mais poderia fazer nenhuma vacina que tivesse aqueles componentes naquela criança. E aí, você diagnosticar errado um síndrome hipotônica hiperresponsiva, você rotula aquela criança de anafilática a uma dose de vacina. Então, é importante ter esse entendimento. Eu já tive mais ou menos esses 4 casos. Em 3 deles, a história foi tão convincente para mim que se tratou de um diagnóstico errado de síndrome hipotônica hiperresponsiva, e eu fiz a vacina celular com sucesso, sem nenhum problema depois. No outro caso, eu não tive coragem, ela me contou, e ela me deu receio, e eu tive que obedecer a prescrição, não, o laudo do atendimento hospitalar daquele paciente, onde havia no laudo um choque anafilático após a vacina. Apesar dos outros terem também esse laudo, mas eu vi que não era. Mas esse outro eu não fiz mais vacina. E aí, só chamar a atenção para a gente saber diagnosticar um síndrome hipotônica hiperresponsiva e diferenciar de alergia, porque as condutas podem repercutir na saúde daquela criança. Eu acho que em alergia, na prática, é mais ou menos isso que a gente costuma ver. Muito susto, né? Imagina, né? Então, aqui mostrando, né, as vacinas, as composições, as que têm gelatina, ovoalbumina, são vacinas que a gente conhece. Tem outros componentes também que podem dar, né, antibióticos, alguns conservantes. Isso também pode estar associado, eventualmente, à reação alérgica, né? Das vacinas, né, de RNA mensageiro da COVID, polietileno glicol podem ser o componente associado aí a uma anafilaxia, que também é rara nessas vacinas, né? Então, aqui, a experiência aqui americana, 2020, 21 casos, depois da administração da vacina de RNA mensageiro da Pfizer, 11,1 casos por milhões de doses, né? 71% ocorreram em 15 minutos após a vacinação, bem imediatamente após. Então, são números menores do que o que a gente, comparáveis às outras vacinas, né, quando a gente viu aquela lista de possibilidades, né? E dependendo também do tipo de vacina, varia também, mas são sempre muito raros os eventos, né, associados aí com anafilaxia, com as vacinas da Covid de uma maneira geral. Aqui o João Cláudio colocou, né? Esse aqui é quando estamos aqui na campanha de influenza, né? Só destacar, então, o que diz, né, o informe, né, do Ministério da Saúde, história de alergia ao ovo, se é apenas urticária, não tem necessidade de cuidado especial, se for anafilaxia, um ambiente com supervisão médica, então não é uma contraindicação, é uma precaução, e as contraindicações seriam menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores. Tá? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Essa pergunta também é interessante. As vacinas de hepatite A e varicela tomadas somente em uma única dose são eficientes? E se a criança tiver IgG positivo, somente com uma dose, precisa tomar a segunda? Né? Então, assim, é bem particular e, assim, a princípio, a gente não recomenda que você fique tentando dosando anticorpos, saber se aconteceu ou não uma resposta, né? Até mesmo porque correlato de proteção nem sempre você consegue o que foi estabelecido, o critério de um estudo e o que a gente consegue nos laboratórios clínicos de rotina. Então, realmente é difícil fazer esse tipo. E custo-benefício realmente dificulta muito. Se a gente fosse fazer para cada vacina, ninguém se vacinava, né? Aqui, esse artigo ele procura responder, né, essa pergunta, né, 1 ou 2 doses de hepatite A nos programas de vacinação nos países, né? Então, mostrando os países que têm, no Brasil, a Argentina, na verdade, seguindo o exemplo da Argentina, adotou uma dose, né, e não 2. Né? Os estudos clínicos são 2 doses, com intervalo de 6 meses, da vacina para hepatite A. Né? Então, assim, quando a gente pensa em vacina e doses, muitas vezes a gente tem que julgar
assim, o aspecto da indicação em termos de benefício coletivo e benefício individual, né? E, obviamente, que houve uma redução dramática do caso de hepatite A partir da implantação de dose única nos programas nacionais de imunizações. E não é pouca coisa, não, porque, lembrando que no Brasil nascem, em média, 3 milhões de crianças por ano. Então, são 3 milhões de doses e você poderia estar jogando esse dinheiro para outra coisa, outro tipo de vacina. Então, é assim que funciona a decisão de cada país, né? E, obviamente, a situação epidemiológica. Mas tem uma variação grande aí no mundo, né? Mas o que aquele trabalho, né, aquela revisão mostra que há um declínio da incidência da hepatite A nesses programas, em todas as faixas etárias, né? E a proteção de anticorpos, eles colocam pelo menos 14 anos na situação de 2 doses e 6 anos para programas de 1 dose. Na verdade, é difícil comparar porque alguns programas só foram avaliados por 6 anos, não chegaram a chegar a 14 anos de acompanhamento. Então, fica realmente difícil comparar, né? A efetividade da vacina foi de 95% entre 3 e 5 anos para programa de 2 doses e de 98% de 0 a 7,5 anos para a vacinação de 1 dose. Então, aqui já é o contrário, você não acompanhou mais tempo e não sabe, né? Persistência de anticorpos documentada até 15 anos em mais de 90%, e 10 anos em 74%, no esquema de 2 doses, e 74% de 1 dose. Então, mostrando aqui talvez uma superioridade de 2 doses versus 1 dose. Conclusão, né, as evidências são mais limitadas para 1 dose, então você não consegue tirar muita conclusão, mas de 2 doses, 15 anos ou mais, você realmente tem uma garantia, pelo menos até aqui. É um debate legal aí. Agora, o seguinte, eu não sei até que ponto, Roberto, a gente possa estar aí preocupado ou interessado em anticorpos, persistência de anticorpos, no caso de hepatite A. Que, assim, o que eu aprendi desde o começo na parte de vacinação é que as vacinas que têm, as doenças que têm um período de incubação curto e que, eventualmente, o antígeno não causa uma viremia, onde eu realmente não posso contar com memória imunológica, eu necessito de título de anticorpo. É o caso da meningite, onde, depois de uma invasão, depois de um meningococo invadir a corrente sanguínea, eu vou ter horas aí para o paciente começar a adoecer. Eu não vou esperar 5, 7 dias para a resposta imune secundária gerar mais anticorpos. Então, é o caso de tétano, é o caso de gripe, é o caso de meningite. A gente precisa de título de anticorpo presente, ou então eu não estou imune. Hepatite, o período de incubação é longo e, para ela causar doença, ela tem que cair na corrente sanguínea e causar uma viremia. Então, em teoria, mesmo num paciente que soroconverteu, caiu e fica com o anticorpo indetectável, em teoria, a gente está protegido pela memória imunológica. Inclusive, hepatite B, essa é a recomendação para todos. Os profissionais de saúde fazem a sorologia uma vez, dá acima de 10, ok. Vai fazer 10 anos depois, provavelmente vai dar não reagente, vai estar abaixo de 10. E a recomendação hoje é não revacinar. Então, eu acho que muito entra aí. Então, esse debate, eu não sei se o título de anticorpo caiu. Realmente, se eu faço um booster numa pessoa que já tem soroconversão, o título vai mais alto. A tendência é que ele vá durar mais. Mas até que ponto isso vai ter alguma repercussão clínica, do ponto de vista de prevenção da hepatite A, eu não sei. Eu acho que soroconverteu naquele paciente, provavelmente a gente está. Acho que a segunda dose é muito importante para uma falha primária que acontece muito raramente. É tanto que, do ponto de vista de impacto já nos programas de vacinação, 1 dose tem sido muito bom, né? Perfeitamente. Aqui sobre a vacina da varicela, né? Aqui um estudo que fez um segmento de 14 anos, né? E aqui mostrando como aconteceu
nos Estados Unidos, né, que o esquema inicial é de uma dose, depois da implementação de 2 doses, eles começaram em 1995, mostrando que a ocorrência de falha primária, que o João Cláudio falou para hepatite A, né, também ocorre aqui, ela é um problema efetivo, né? Você vai ter um percentual significativo de crianças que, vacinadas com uma dose, por alguns motivos, a vacina não vai funcionar. E a segunda dose, ela resgata esse grupo aí que perdeu essa oportunidade, mais no sentido de não de elevar anticorpo, mas de garantir que a criança foi vacinada e que a vacina funcionou, né? Às vezes, rede de frio, conservação, várias coisas, né, podem acontecer aí no meio do caminho para que ela funcione e tenha uma falha primária, né? E então aqui esse estudo ele combina, faz a avaliação da proteção de 2 doses de uma vacina tetraviral, contendo varicela, e uma vacina monovalente para varicela, né? Só dose, usando uma dose. Então, 2 doses de uma vacina contendo varicela contra apenas uma dose. E aí ele mostra, né, que 2 doses, né, da tetraviral, a eficácia de 95,4% para todos os casos, contra 67,2%, né, quando você usa apenas uma dose de varicela. E mais interessante que mesmo apenas uma dose, quando você vai considerar o desfecho varicela moderada ou grave, veja que a proteção é muito grande, é quase 90%, e aqui 99% de proteção, né? Então, mostrando realmente a importância das 2 doses para garantir que não haja falha primária, né? Então, essa realmente é importante. Essa é uma pergunta sempre feita, né? Eu posso vacinar estando com infecção de vias aéreas superiores? As recomendações de todas as agências, né, e todas as sociedades é que, diante de doença aguda febril, moderada ou grave, você adia a vacinação até a resolução do quadro para não haver confusão entre manifestação de doença febril e uma eventual reação vacinal. Não é uma contraindicação, né, mas é mais o bom senso para não ter confusão entre uma situação e outra, né? Porque o pessoal, para falar mal de vacina, eles juntam qualquer coisa, né, para poder tentar estabelecer alguma correlação, né, que inexistente muitas vezes, né? Quem que pode tomar a vacina para dengue, né? E aqui eu adiantei que a Anvisa, né, aprovou essa vacina Qdenga do laboratório Takeda para indivíduos entre 4 e 60 anos de idade aqui no Brasil. Estão precificando, isso aqui é bem recente, dia 2 de março, então foi agora, né? Então, essa vacina nova que está aprovada para dengue é uma vacina para os 4 sorotipos, né? E ela é uma vacina quimérica também, então ela se baseia no sorotipo 2 do vírus da dengue e você monta antígenos dos outros 3 vírus, né? Então, a base da vacina não é como a outra vacina que tinha sido aprovada, que era o vírus vacinal da febre amarela. E aí você incorporava os 4 tipos de dengue. Essa você tem como esqueleto o dengue tipo 2, atenuado, e os outros 3 sorotipos, né? Então, 4 a 60 anos de idade, subcutânea, dose de meio ml, 2 doses, intervalo de 0 a 3 meses, como foi aprovado aí pela Anvisa. Foi baseado num estudo grande, 28 mil indivíduos, adultos e crianças, segmento de 4 anos e meio, eficácia de 80,2% dos casos de dengue sintomática, 12 meses após a vacinação, prevenindo 90,4% de hospitalizações 18 meses após a vacinação, que é realmente muito importante, principalmente quando você considera uma epidemia explosiva, né? O impacto que isso tem aí sobre a saúde pública e a saúde dos indivíduos também é muito grande, né? Variou por sorotipo a proteção, né? Então, eu destacaria isso em relação a essa vacina, e ela teve uma resposta tanto para indivíduos que eram já soropositivos para dengue, tinham tido dengue pelo menos uma vez, quanto para indivíduos soronegativos que tinham problemas em relação à outra vacina que tinha sido aprovada, né? E essa questão. Então, isso foi publicado, né, em jornais importantes. E essa outra pergunta, né? Essa é grande, essa pergunta, né? Gostaria que o doutor Roberto esclarecesse o que de fato existe com relação aos riscos de saúde relacionados à vacina Covid da Pfizer, uma vez que comentários a respeito têm se tornado muito frequentes, inclusive no meio médico.
Sou defensor desde sempre da vacinação em geral, no entanto, com essa doença quase tudo está sendo diferente, a começar pelo tempo recorde na elaboração, tecnologia utilizada e liberação para o uso das vacinas, além da necessidade de doses muito repetidas para sua proteção. Essas informações desfavoráveis são fake, mesmo existe algo a esclarecer que a ciência não está conseguindo explicar e sua divulgação teria um risco maior pelo descontrole da doença. Né? Então, primeiro, eu queria destacar que essa pergunta, eu acho que é muito interessante, é que, e aí quem é antivacinista aproveita muito, né? O desconhecido, o novo. Então, quando você trabalha com essas duas coisas, isso é um terreno muito fértil para você plantar mentira, né? Então, realmente, achei bem interessante essa pergunta, né? Então, só esclarecendo rapidamente o que são essas vacinas de RNA mensageiros, como é que funcionam. Na verdade, o alvo da resposta imunológica é muito em relação ao SARS-CoV-2, né, a COVID, é essa espícula do vírus, onde há a ligação do vírus com as nossas células para que haja invasão, então a espícula viral, e essa estrutura ela existe graças ao RNA mensageiro que ordena, né, a célula do vírus para produzir essa proteína. Só que, na verdade, não é na célula do vírus. O vírus utiliza o nosso equipamento genético, né, para poder produzir isso aí, reproduzir e produzir outros vírus. E toda a estrutura do vírus. Isso acontece milhões e milhões de anos na natureza, né? Isso, né? Então, o que acontece é a ciência pegou esse RNA mensageiro, que sabe que produz isso aqui, esse antígeno, né? Conseguiu estabilizar, porque ele era muito instável, com uma lipoproteína, né? E isso vira vacina, que, uma vez injetada, imita o que acontece quando o vírus nos invade. Ele entra na nossa célula, só que o vírus ele replica todas as proteínas para fazer um novo vírus. Aqui apenas essa partícula. E, rapidamente, esse RNA mensageiro ele se desfaz. Ele não fica. E não se incorpora ao nosso núcleo, do nosso genoma. Isso não acontece. Porque se acontecesse, cada infecção que a gente tinha, nós virávamos um monte de coisa diferente, né? Não acontece isso realmente, né? E essa tecnologia já vinha sendo aplicada para tratamento de câncer, né? Que é uma tecnologia bem interessante e talvez uma revolução. E isso é um procedimento que facilita muito a capacidade produtiva e a rapidez da produção de uma vacina. Porque você pensar, por exemplo, na vacina de febre de influenza, né? O tanto de passagem, cultivo de ovo, é muito laborioso para você fazer. Então, essa é o racional dessa vacina de RNA mensageiro, né? Então, lembrando que todas essas vacinas foram licenciadas, passaram por rígidos testes, fase até estudo de fase 1, 2 e 3, né? E foram sempre o mundo todo olhando para o que está acontecendo, especialistas e a sociedade de uma maneira geral. Se tivesse acontecendo alguma coisa realmente muito grave, isso rapidamente, né, não teria condições de seguir, né? Então, realmente, existe uma vigilância muito grande em relação a essa questão, né? E, então, mais de 2 anos de larga utilização, milhões e milhões de doses, na verdade, não há nada comprovadamente que coloque essa vacina em termos de risco com grande diferença das vacinas às quais a gente está acostumado e que nos protegem de várias doenças. Então, é mais ou menos a mesma situação, né? A efetividade calculada aqui para adolescentes, né, em torno de 93%. E aqui achei muito interessante esses gráficos do CDC, né? Vacinar adolescente de 12 a 18 anos previne, né, reduz em 93% o risco de hospitalização de adolescentes por Covid. Então, veja aqui a comparação, 97% dos hospitalizados não foram vacinados e 3% apenas vacinados, né? Então, realmente, nenhum adolescente vacinado, nesse estudo, tinha sido admitido em terapia intensiva. Então, realmente, isso é um dado realmente muito interessante, né? A miocardite associada à vacina de RNA mensageiro
tem sido bastante estudada, né? É mais comum na segunda dose do que na primeira dose, mais em adolescentes e adultos jovens do sexo masculino. A maioria, alguns dias após a vacina, no máximo aí uma semana, a maioria. Cursos fulminantes nos Estados Unidos não foram relatados, tem relatos esporádicos, né, fora, muito raro, né? A necessidade de UTI, nesses casos, 2%, a disfunção cardíaca, 12%, a recuperação totalmente, na grande maioria, né? E a recuperação em horas ou dias, né? Então, quando acontece, além de ser muito rara, é um evento realmente leve. Lembrar que existe miocardite viral, e destacaria aqui uma coisa, né? Às vezes, 30% a 60% em infecções virais assintomáticas, né? Isso é vida real, né? Que eu achei interessante esse dado, e a gente não sabe exatamente, muitas infecções pela Covid são assintomáticas também, né? Então, esse é um aspecto importante. E aí, essa comparação também é muito interessante, né? Que o risco de miocardite, que é muito mais grave, inclusive, pela Covid, né, é 16 vezes maior do que o raro risco de miocardite com recuperação total pela vacina. Então, é só fazer as contas e decidir o que é melhor fazer. Tá? Em relação à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, aqui entre indivíduos de 12 a 18 anos, adolescentes, né, a vacinação reduz de 91% a chance de acontecer, né? Quando aconteceu nessa faixa etária, 95% eram em adolescentes não vacinados, né? Então, e aqueles que tiveram, ainda vacinados, tiveram a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, nenhum precisou de suporte mais avançado em terapia intensiva, né? Então, mais um dado para a gente pensar, né? Variantes, né, da Covid podem afetar a propriedade das vacinas. Elas podem, sim, diminuir a efetividade, mas o mais importante é a manutenção da proteção contra a doença grave, né? E com esse desfecho, realmente, isso fala a favor de manter a vacina. João Cláudio, você quer falar alguma coisa sobre essas coisas ou não? Vamos em frente. Tá, ok. Então, pá. Quando não indicar, né? Então, reação alérgica grave na dose anterior, tá? Então, é uma regra geral para vacinas que a gente viu. No caso da vacina AstraZeneca, contraindicada naqueles pacientes que tiveram trombose venosa e o arterial importante, em combinação com trombocitopenia após a vacinação, com qualquer vacina para Covid-19, não só com ela. E as vacinas AstraZeneca e Janssen são contraindicadas para gestantes, puérperas e pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar. São essas as contraindicações, né? Realmente. Existe programação para a vacina contra a Covid fazer parte do calendário vacinal? Essa é uma pergunta, digamos assim, precisa de uma bola de cristal, futurista, né? Eu me atreveria a dizer que provavelmente, né, para alguns grupos, não para a população em geral. Eu acho que esse é o cenário mais provável, tá? Em função do andamento do que está por aqui, até o que a gente tem por aqui. Mas não existe decisão a esse respeito, né? João Cláudio, sua opinião. Agora você não vai fugir. Eu acho que em Covid, tudo que a gente falou no começo, a gente disse com pouquíssimo tempo, né? Lembro que minha filha disse, pai, 15 dias sem aula, 15 dias sem ir para o colégio, 15 dias, era grande sonho dela. 2 anos, eu acho, não sei quanto foi. Então, assim, não dá para prever realmente. A gente tem uma Ômicron agora num cenário com a gravidade menor, também pela questão da vacinação, das infecções prévias, então tem uma população mais imune, com uma variante que tem se mostrado
menos agressiva. Agora, e a próxima variante, qual vai ser? Será que vem menos agressiva? Será que vem mais? Qual assim, o grupo etário? A gente está mudando agora a faixa etária que está com mais óbito, está indo para idoso e com doença de base. Mas será que uma próxima variante... Então, não dá para a gente dizer nada em relação ao calendário vacinal. No cenário atual, eu concordo com o Roberto, a tendência é essa, que vai ficar para idosos e pacientes com portadores de doença de base. Inclusive, eu sei que a pergunta vai surgir, então a gente tem que tocar logo no assunto. Arranca logo o band-aid de uma vez. Pronto. A OMS colocou ontem, foi ontem, não foi? Colocou ontem uma nota passando a recomendar a vacinação apenas para grupo de alto risco. E coloca isso, que o alto risco, eles dividiram em alto, médio e baixo, e colocaram entre alto risco, onde ele vai manter a recomendação de dose de reforço. Isso em alto risco, ele incluiu idosos, portadores de doença de base e profissionais de saúde em linha de frente. E coloca abertamente que cada país deve tomar a sua decisão, baseado no seu cenário epidemiológico, nos custos, chamando a atenção, inclusive, das outras vacinas dentro do calendário vacinal, em relação a ter o impacto também em relação a isso. Então, se você puder fazer as duas coisas, o que ele quis dizer é isso, a Organização Mundial de Saúde também ela visa muito essa questão financeira, em relação ao acesso a países que não estão podendo ter a vacina de maneira nenhuma, nem para as suas populações de alto risco. Eu acho que entra num contexto geral. Mas eu acho que está muito em linha com o que a gente está conversando aqui. Eu acho que, no futuro, deve ficar para certos grupos, não para todo mundo. Acho que é uma opinião só. Isso, perfeitamente. Lembrar, né, assim, tivemos uma pandemia, várias no século passado, de influenza, e as vacinas seguem, e o vírus continua mudando, e às vezes ele vem mais grave, às vezes ele vem menos, às vezes aparece um novo vírus pandêmico, né? Então, as barbas de molho, né? A gente tem que ficar realmente atento, né? Mas é uma pergunta muito boa, difícil. Intervalo, comentar sobre o intervalo adequado em transfusão sanguínea, uso de imunoglobulina, imunossupressores e diversos tipos de vacina, né? Isso, de qual eu não sei, né? E não aconselho ninguém a decorar isso, né? Mas existem guias, né, em que se coloca claramente para cada tipo de imunobiológico, disposição, esse intervalo. Aqui eu estou colocando do CDC, né, mas, em geral, esse distanciamento ele está mais ligado quando são vacinas de vírus vivos, né, atenuados, em que vão sofrer realmente a interferência dos anticorpos desses componentes. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? E só uma situação que eu achei interessante nesse guia do CDC é mais ou menos o inverso, né? Você recebeu uma vacina de vírus vivo atenuado, como a tríplice viral, tetraviral, e aí você vai precisar receber uma transfusão de alguma coisa, né? Eu confesso que eu não tinha visto isso. Geralmente penso o contrário. Você recebeu, quanto tempo você vai poder tomar a vacina? Aqui é a situação inversa, e eles colocam 2 semanas, que eu achei interessante essa ideia. Pois é, né? Achei interessante o raciocínio inverso, né? E aqui tem vários tipos de hemoderivados, o que pode interferir, e chamaria atenção aqui para uma coisa que é bem particular para mim, e que é uma dose alta, né, de imunoglobulina intravenosa, é a doença de Kawasaki, né? 11 meses de intervalo para as vacinas de vírus vivos, para que não haja interferência entre a vacina. Então, você vê bebê com 6 meses de idade tem um Kawasaki, ele só vai poder tomar tetraviral, tríplice viral, lá com 18 meses de idade, 12 meses depois, praticamente, né? Então, esse é um problema. Não, pela imunoglobulina, que vai interferir. Pelo Kawasaki, não, mas pela imunoglobulina mesmo, né? Então, porque esse anticorpo ele vai persistir, podendo... como a vacina do sarampo, e por que a gente faz
e confia a partir de 12 meses, porque até então você pode ter anticorpo materno que vai inativar o vírus vacinal. É mais por isso. A gente faz, às vezes, numa situação de 6 meses em diante, sabendo que boa parte vai ter interferência e não vai funcionar tão bem, mas alguma coisa é melhor do que coisa nenhuma, né, em termos de proteção. Então, é mais ou menos isso. Então, só tirar uma dúvida, porque eu não entendi direito. Quando você falou no inverso, por exemplo, a criança tomou vacina do sarampo, aí ela precisa de uma transfusão sanguínea. Idealmente, você adia 2 semanas para poder fazer isso. Essa é a ideia. Né? Tá, idealmente, né, se puder, postergar, mas às vezes tem situação que não tem jeito, né? Isso, você considera como não... Isso. Então, mas nem sempre mas é a situação mais comum, né, precisar da transfusão, né? Mas achei interessante revisar, né? É bom porque a gente faz essas perguntas, porque a gente acaba revisando as coisas e sempre aprendendo algo novo, né? Nesse momento, eu estou muito preocupado com síndrome inflamatória Kawasaki. A gente tem que usar o AS, né? Isso, veja, a gente fica no fio da navalha. Tem que dar AS no meio de um surto de influenza, como está tendo aqui, né? Então, eu estou com essas crianças morrendo de medo, algumas que estão acompanhando, 6 semanas tomando AS, e eu com medo e na dúvida, né? O que é o risco maior? Pegar a influenza e fazer síndrome de Rye ou fazer tromboembolismo, né? Porque não está anticoagulando bem com AS, né? Então, é sempre um problema. Isso. Sim. Isso. Pronto. Catapora, AS, gripe, isso. Aqui, especificamente da COVID, né, anticorpos monoclonais e plasma convalescente, né, podem reduzir as vacinas da COVID, mesmo sendo vacinas inativadas, digamos assim, mas eles aguardam 90 dias a recomendação, e os anticorpos não específicos não há necessidade de nenhuma de intervalo. Essa é a recomendação oficial aqui que a gente tem. E um detalhe também interessante é que, se alguém toma a vacina da influenza, tem que aguardar mais de 48 horas para poder doar sangue. Né? Por que isso? Porque, eventualmente, você pode dar um falso positivo para HIV, né, que é triado no banco de sangue. Né? Então, dá um problema grande para a pessoa, para todo mundo, então é melhor aguardar e seguir essa recomendação. Né? Tá? Acontece eventualmente, por isso essa recomendação. Então, tomou a vacina, se você é um doador, vai aguardar 48 horas da vacina da influenza para poder doar. Tá? Então, isso. Pois não tem nada a ver com o outro, né? Mas, isso. Pronto. Isso. Perfeitamente. É isso. Então, assim, está no rodapézinho, né, do manual lá da nota técnica, né? Então, lembrar disso aí, eu trouxe para a gente não esquecer disso, né? Aqui os esquemas vacinais, né? Lembrando aqui, só vou colocar o que está recomendado para a COVID, 6 meses a 4 anos, em 11 meses e 29 dias. Não. Esquema primário, 2 doses, né? E terceira dose. Um intervalo 4 semanas após a dose 1 e 8 semanas após a dose 2. Esse é o esquema, né? Isso está no calendário. Acho que não vou comentar um por um, acho que tem que procurar. Olha, eu não me atrevo a muitas coisas que eu vejo mesmo no dia a dia, como sífilis. Toda a vida eu vou olhar o fluxograma e tal, porque é melhor você olhar do que se enganar, fazer uma orientação errada, né? Então, procurar. E hoje em dia, como a gente tem acesso a isso em celular e tudo, fica muito mais fácil. É muita informação, realmente, né? Então, a minha recomendação é que a gente procure isso. Não tem como, né? Menos risco de você errar. Aqui, só para falar um pouquinho da bivalente, né? Então, só a recomendação do Ministério da Saúde, né? Então, pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina monovalente, né, devem iniciar ou completar o esquema primário com 2 doses da vacina monovalente. Após completar o esquema primário,
a dose de reforço bivalente da Pfizer poderá ser administrada com intervalo de 4 meses da última dose do esquema primário. Essa é a recomendação. Pessoas que completaram o esquema primário ou que já receberam 1 ou 2 doses de reforço estão aptos a receber a dose de reforço com a bivalente, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida. Então, isso na sala de vacinação, o pessoal fica checando isso bem direitinho, tem, graças a Deus, tem o cadastro lá para poder ver a situação de cada pessoa e oferecer a vacina recomendada de maneira adequada. Esses são os grupos prioritários, elencados pelo Ministério da Saúde, para receber vacina bivalente, né? 60 anos ou mais de idade, pessoas que estão de longa permanência a partir de 12 anos e os seus trabalhadores, imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade, indígenas, né? Ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, população privada de liberdade, adolescentes, medida socioeducativa e funcionários desse sistema de privação de liberdade. Essas são as prioridades pelo Ministério da Saúde. E aí o que o João Cláudio falou, 28 de março, né, uma nota da OMS, né, sobre as recomendações para as vacinações, como é que a gente deve fazer. Então, eles fazem uma análise da situação atual, né, eles colocam como a era da variante Ômicron, de alto nível populacional de imunidade, e esse cenário, assumindo que o vírus continuar a evoluir, mas está causando doenças menos graves, com possível surto de infecção que exigirão dose de reforço periódica, é o que eles colocam, né? Então, essas doses devem proteger grupos de maior prioridade. Esse é o cenário que eles colocam, né? Então, eles acenam existe um aumento acentuado na soroprevalência de anticorpos globalmente em todas as faixas etárias. Então, como tem o declínio da gravidade da doença, incluindo condições pós-Covid, e aqui eu acho um risco grande para algumas coisas que a gente não conhece, o que é pós-Covid em criança, por exemplo, o impacto em por exemplo, desenvolvimento, isso ainda está meio assim, né? Algumas coisas em aberto, né? Mas aí eles classificam os indivíduos em 3 grupos de risco, alto, médio e baixo risco, em relação a complicações, a possibilidades, e aí resumem da seguinte maneira: a dose de reforço adicional, além da primeira dose de reforço, para grupos de alta prioridade, incluindo profissionais de saúde da linha de frente, e o que é linha de frente também é outra coisa que é um termo, assim, né, meio vago. Quem é linha de frente? Se está no pronto-socorro, mas quem está no consultório privado, pegando exposição o tempo todo, é linha de frente? Deve ser, né? Então, assim, isso é melhor esclarecer quem é, né? 12 meses após a dose de reforço anterior. Doses adicionais de reforço não são recomendadas rotineiramente para o grupo de médio risco. Então, reforço para médio risco, não. Uma dose de reforço durante a gravidez, se a última foi administrada há mais de 6 meses. Então, eles reforçam a questão da grávida para proteger principalmente também a grávida e o concepto, né? E considerar a série primária e dose de reforço para crianças e adolescentes saudáveis apenas no contexto de cada país. E aí avaliando a carga da doença por faixa etária, o custo da efetividade e outras prioridades dos programas de proteção por vacinas nesses países, né? Então, isso. Eu acho que não é uma nota que diz assim, não vai ter mais, vai ficar tudo bem, é só o grupo de risco, nem tanto, vai depender da avaliação individual de cada programa de imunização, né? Eu fico com o Paulinho da Viola, né? Tem que levar o barco devagar no meio do nevoeiro, acho que ainda está desfazendo, mas a gente tem isso, né? E, para concluir aqui a apresentação, tem esse site que é muito importante aí para a gente que lida com vacinas, né? E eu fiz isso aqui, né? Falei um poeminha, né, sobre vacina. Vou recitar aqui: uma gota, um licor salvando vidas, um mistério, uma esperança, uma sina, aguardada, festejada, depois esquecida. Assim é a história, assim é a atriz, assim é a vacina. Tá? É isso.